e simbora. Então, deixa eu colocar aqui o Kahoot que eu preparei para a gente começar a aula de hoje. E aí, após isso, a gente já pode, né, continuar com o nosso conteúdo. Deixa eu achar ele aqui. Meus Kahoots. Cadê, Jesus? Aqui, manometria e estática. Deixa eu ver aqui. Será que é assim? Vamos lá. Eu sempre me enrolo um pouco aqui com esse. Eu acho que não era para eu ter feito isso. Era para eu ter vindo aqui no Kahoot e colocar aqui. Não foi isso que eu fiz, né? Colocar para vocês. Pronto. Pronto. Então, eu vou colocar aqui no chat o link. Vai ter Kahoot. .it. Só vai até 10 jogadores agora? Vamos ver o que acontece. Coloca aí esse PIN para ver o que acontece. Vamos ver se o povo consegue entrar. Olha aí. Passou de 10, não foi? Vai dar certo. Nós somos quantos aqui na sala? Eita, meu Deus, já começou. Sofredor. Ai, minha Nossa Senhora. Ó, os nomes que essas criaturas colocam. Eu Quero. me ligue, viu, para não perder hoje o tempo. Somos 49. Ó, vocês têm que estar afiados. Estou esperando aí para a gente fazer, ó, um Kahoot show. Bora, Guilherme, www.kahoot.it. O número é esse aqui, 329-0191. Ai, porra. Bem que hoje eu senti um ar de derrota. Quando amanheceu o dia, né, Vinícius? Amanheceu o dia. Hoje não vai dar certo. Ai, gente. Bora, bora. Posso começar? Vou começar, tá? Simbora. Quem chegar depois, só coloca o PIN e entra lá. E aí a gente continua. Para quem entrou agora, ó, www.kahoot.it. O PIN é 329-0191. Ok? Rapaz, vamos
Vamos ver se a letra C aí ganha esse Kahoot, né? Tu vai marcar tudo C, rapaz. Eu não acredito. Eu nem sei se tem C, porque a gente coloca por cores, né? Um é quadrado, um é triângulo, um é azul, outro é verde. Mas vamos lá. Pronto. Bora lá? 1, 2, 3 e já! Primeira questão, manometria e estática. Verdadeiro ou falso? Se o fluido A tem viscosidade maior que B, então a pressão PA é maior do que PB no fundo do tanque? Ó, as respostas surgindo. Verdadeiro? Resposta certa era falso, pessoal. Veja só, na questão... Muito bom. Ah, ó, aí, ó, teve gente que acertou. Ó, porque, olha só, ele está falando em viscosidade, né? E a gente sabe que a equação geral da estática nem fala a respeito de viscosidade, né? A equação geral da estática, ó, se relaciona com a propriedade massa específica do fluido, né? Então, se a gente está falando de qualquer coisa relacionada com a condição estática do fluido, esse fluido que não está escoando, então a propriedade do fluido que vai ser importante para a gente vai ser a massa específica dele, né? Essa massa específica aqui. Então, não tem nada a ver com viscosidade, como estava lá na questão. Então, o item era falso, só porque não tinha C. Então, vamos lá. Heitor, Paulo, Barbosa, Fê, Pedro. Maiores pontuações. Eu penso que teve gente que já faz assim, pá, falso. Tchau, já foi. Bora para a segunda. Considere essa figura. De que lado a pressão é maior no fundo do tanque? Perceba, a gente só está trabalhando com o fundo do tanque, tá? Ó, dei muito tempo, viu, para essa questão. Olha aí, ó. Ainda falta 23 segundos, deu tempo para pensar, repensar, pensar novamente. Dez segundos. Olha que lindo que vocês estão tudo acertando tudo! Meu Deus! Tempo é ponto, né? Como assim? Tem coisa errada, Vinícius? Tá tudo certo. A galera aí assistiu a aula, colocou tudo bonitinho, lindo, maravilhoso. Nos desfices a senhora coloca 15 segundos. Vocês são uma graça, viu? Bora lá. Então, de fato, né? A pressão, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo, é a mesma. Né? Como que a gente sabe isso? Na figura lá do Kahoot, eu vou até abrir aqui uma apresentação em branco e aí eu vou colocar essa imagem para
para todo mundo ver novamente. Olha, minha Nossa Senhora, não sei mais onde é que foi. Aqui. Kahoot, manometria. Então, nessa imagem, ó, ele coloca um fluido, né? Que no caso aqui é o tetracloreto de carbono, e em cima tem uma camada de água, né? Mas na pergunta lá, ele se importava, né? Ele colocava simplesmente esse nível aqui de baixo, né? Então, no fundo do tanque, se haveria diferença de pressão de um lado e de outro. E, de fato, não existe, né, essa diferença de pressão. E por que é isso? Né? Isso aqui ocorre justamente em decorrência daquele princípio lá de Stevin, né? Então, a gente tinha visto na aula anterior, né, que o princípio aqui, o princípio de Stevin, ele dizia que um fluido, dois pontos do mesmo fluido que estejam a mesma profundidade, eles estão a uma mesma pressão. Então, a gente poderia, inclusive, para determinar essa diferença de pressão entre um lado e outro, né, P1 e P2, se a gente quisesse determinar essa diferença de pressão, a gente podia estabelecer que a pressão que atua nesse ponto aqui, do lado direito, ela vai ser numericamente igual à pressão que atua perdão, aqui desse lado esquerdo, certo? Então, isso aqui, inclusive, podia ser um ponto de partida para você resolver uma questão dessa maneira, tá? Outro ponto, né? Algumas pessoas tendem a achar que isso aqui não é válido porque a gente está falando de colunas diferentes de fluido que atuam sobre esse ponto. Mas a pressão nesses dois lados, ela é igual, né? Como eu falei, em decorrência do fato da gente estar a uma mesma profundidade do mesmo fluido, né? Dois pontos do mesmo fluido a uma mesma profundidade, né? E se vocês estiverem né, um pouco pensando em coisas anteriores que vocês já usaram, né? A gente costumava fazer assim, ó, colocar na interface de um fluido um valor de pressão, né? Que ia ter que ser igual ao valor de pressão do outro lado, né? Do manômetro, desse tubo aqui em U. Então, tanto essa relação ela é válida aqui para a interface, né? Quanto em qualquer outro ponto aqui desse fluido, né? Contanto que eles estejam à mesma profundidade e sejam do mesmo fluido. Beleza? Quando você mistura dois líquidos diferentes, né? Com densidades diferentes, o mais pesado ele vai para o fundo, né? Porque ele é mais denso, e o menos denso ele fica sobrenadando o outro, certo? Show? Estou em quinto, vai chover. Eita! Vai dar certo, bora lá. Próxima. Estão prontos? Sim, vamos primeiro ver como é que foi, né? Ó, aí, Paulo subindo. Barbosa, Fernanda, Miguel. Bora lá, bora lá. Júnior aí. Próxima questão. Determine a diferença de pressão entre o lado direito e esquerdo, né? P1 menos P2. Botei muitos segundos para todos terem bastante, né, tempo aí de pensar. Noventa segundos.
7 respostas já. 40 segundos. Vinte segundos, pessoal. Bora lá. Será que vai dar a letra C? Eita, foi bem próximo aqui, né? O vermelho e o azul. 12 para cada. 10 para o verde. Alguns poucos aqui nos 610 kPa. Como é que foi essa? Por que 61 nunca deu um chute tão bem? Uma máquina? Como assim uma máquina, Vinícius? Letra C, né, Lucas? Não desista, Joel. Você está proibido, como diz meu sobrinho de 4 anos. Tudo que ele quer fazer que não deixa, aí você está proibido, José. A cara dele é: você está proibido. Você está proibido de desistir. Bora lá. Para a gente calcular essa diferença de pressão, a gente podia fazer assim, né? A gente podia igualar a pressão. A gente já determinou, né, anteriormente, que o valor da pressão do lado esquerdo tinha que ser igual à pressão do lado direito. Né? E aí a gente pode fazer a equação manométrica para cada um desses lados, né? Então, do lado esquerdo, a gente tem a ação da pressão atmosférica, né? Mais a coluna daqui, né, de água. Então, isso seria uma massa específica da água vezes G, vezes G, vezes essa altura da coluna de água. Eu vou determinar isso aqui como sendo H mais L, né, que é justamente essa distância aqui. Isso equivale a eu estar chamando, né, essa diferença aqui, essa altura aqui em cima, de H, certo? Então, só para deixar claro, né, isso aqui seria, essa altura aqui seria a altura H. E perceba que H, esse valor ele é válido para ambos os lados, né, do manômetro. Tanto tem essa coluna de água de altura H do lado esquerdo, quanto do lado direito, certo? Então, esse seria o valor da pressão do lado esquerdo. Do lado direito, o que nós teríamos? A ação da pressão atmosférica mais essa coluna de água com a profundidade H mais uma coluna, né, do tetracloreto de carbono, CCl4, vezes a massa específica, vezes a altura dessa coluna de fluido, né, que tem altura aí justamente igual a L. Então, quando a gente passar para igualar essas duas
essas duas pressões que atuam nesse nível aqui, né? Percebam que pela lei de Esteve, a gente está trabalhando com o mesmo fluido ou a mesma profundidade. Então, a pressão desse lado esquerdo é igual ao do lado direito, e aí a gente pode substituir aqui nessa nossa equação original. E, obviamente, né, muitas coisas daqui vão se cancelar, né? Então, a pressão atmosférica, ela vai se cancelar de um lado e do outro. Deixa eu colocar isso aqui de vermelho, para ficar bem destacado. Percebam que esse termo aqui, ó, massa específica da água, vezes G, vezes H, que está aqui nesse lado esquerdo, ele também está presente aqui do lado direito. Então, novamente, esse termo aqui, eles vão se cancelar. Então, aqui eu vou botar só em cima do H, tá? Mas vocês sabem que é o termo inteiro. Perdão, pessoal. Perdão, erro fundamental aqui da vida de vocês. Onde eu coloquei PATM, né, a pressão externa que atua sobre esse manômetro. Então, no lado esquerdo seria P1 e no lado esquerdo seria P2, tá? Pelo amor de Deus. P1, P2. Minha Nossa Senhora. Eu estava me esquecendo o que a questão tinha pedido. Mas, de qualquer maneira, esse termo aqui referente a essa coluna de água, né, eles se cancelam de um lado e de outro. E aí, ó, P1 menos P2, essa P2 do lado de cá, é igual a esse termo que estava positivo, ele passa para o outro lado da equação negativa, né? E aí a gente pode fazer, né, o nosso cálculo aqui final. Ele coloca, ó, que se a gente colocar esse G e a altura da coluna L em evidência, né, nós vamos ficar com a diferença entre a massa específica da água e a massa específica do tetracloreto de carbono. Então, dessa maneira, a gente vai simplesmente substituir aqui esses valores, né? Massa específica da água é 1000. A massa específica do tetracloreto de carbono, perceba que na questão ele dá a densidade relativa, né, do tetracloreto de carbono. Então, a massa específica é o produto da densidade relativa do tetracloreto vezes a massa específica da água. Certo? Então, quando a gente for fazer esse cálculo aqui, vai ficar 1000 vezes 1.595 menos 1000 vezes a aceleração da gravidade, que ele pede na questão que use o valor de 10, vezes a altura dessa coluna de fluido, né, que é 10,2 milímetros. Então, vezes 10 a menos 3. Certo? Então, esse valor aqui, se a gente pegar a calculadora, vai ficar sendo 595 vezes 10 vezes 10,2, né? Dividido por 1000, né? Vezes 10 a menos 3. Então, 60,69, aproximadamente 61 kPa. Professora, Oi.
Nesse exemplo, também teria ação da pressão atmosférica, né? Mas também iria se cancelar dos dois lados. Porque ainda que você tenha a diferença, você tem a pressão atmosférica, ela atuaria em ambos os lados do manômetro, certo? Deixa eu ver aqui o que o pessoal colocou no chat. Densidade, módulo da gravidade e a diferença de altura. Só que aí, como você tem aquele trecho de um lado do manômetro, Vinícius, que tem água, e do outro lado do manômetro, que tem o tetracloreto, então você, na realidade, para calcular a diferença de pressão, precisa da diferença entre essas densidades relativas aí. Se você podia considerar o lado esquerdo zero, e só fazer a diferença de altura, o que você poderia fazer, Vinícius, era assim, eu geralmente faço dessa maneira, né? Eu não resolvo essas questões de manometria como eu resolvi aqui para vocês 100%, né? Quando eu vou fazer esse tipo de questão, eu opto por, vou deixar aqui menor, tá, dessa vez, porque vocês já viram a figura, já tem ela em mente. Você pode percorrer o caminho manométrico do fluido. O que isso quer dizer? Quer dizer que você fixa um ponto, certo? Por exemplo, o ponto 1 aqui, que seria onde atua a pressão P1, e você escreveria algo assim, né? A pressão que atua no ponto 1 é igual à pressão que atua no ponto 2, que é o outro extremo desse seu manômetro, desse seu sistema manométrico, certo? E você percorreria todo o caminho do fluido até chegar nesse ponto 1, certo? Então, o que eu faria normalmente, né? Sendo eu para resolver uma questão dessa. Eu pegaria, fixaria aqui esse ponto 1, como eu disse para vocês, eu vou desenhar aqui só para deixar mais claro, certo? Destacar o ponto 1. E eu percorreria o caminho do fluido. Como assim? Da outra extremidade do manômetro, eu iria percorrer todo esse caminho aqui, ó, até chegar no ponto 1 novamente. Então, e aí, na medida que eu fosse fazendo isso, né, eu ia determinando quais que eram os termos que eu deveria somar ou subtrair. Tendo sempre em mente, é claro, que a gente sabe que a pressão, ela aumenta quando você está descendo ao longo de uma coluna de fluido, né? Que ela é a mesma, se você estiver falando do mesmo fluido a uma mesma profundidade, e que a pressão, ela vai diminuir quando você estiver ascendendo, né, subindo numa coluna de fluido. Então, você poderia escrever, por exemplo, P1, né, que é o ponto que eu desejo determinar, é igual a P2, que seria a outra extremidade desse meio fluido, mais massa específica da água. Deixa eu só pegar aqui um para poder carregar aqui para outra equação, não ter que ficar... Então, P2 mais a massa específica da água, vezes a aceleração da gravidade, vezes essa altura dessa coluna H aí, mais a massa específica do tetracloreto de carbono, né? Vezes G, vezes H, vezes G, vezes L. Por que L? Porque aí eu estaria descendo, eu vou dividir isso aqui em dois estágios, tá? Para todo mundo ver. Eu contabilizaria essa parcela, depois essa parcela aqui, né, de profundidade L. Como eu sei que se eu contabilizar uma descida aqui maior de tetracloreto de carbono, eu vou ter que contabilizar também uma subida maior aqui dessa coluna de fluido, então a gente pode, ó, trabalhar até essa interface aqui, que foi o segundo ou foi o terceiro Kahoot que a gente falou, né?
em que a gente disse, ó, que a pressão do mesmo fluido à mesma profundidade, a pressão era igual, né? Então, perceba, esse seria o primeiro estágio, né, da água. Esse seria o segundo estágio, que seria o tetracloreto de carbono, na descida aqui dessa coluna de fluido. Então, esses termos estão todos positivos, né? E, em seguida, eu ia passar para o outro lado aqui do manômetro, né? Então, perceba que agora o sinal que eu vou colocar é um sinal negativo, porque agora a gente vai trabalhar com a subida ao longo dessa coluna aqui, que é completamente, né, totalmente uma coluna de água. E aí a altura dessa coluna de água é H mais L. Certo? Então, se você desejasse escrever uma única equação, você poderia seguir esse raciocínio. Beleza? Essa questão. Isso. Guilherme está colocando aqui a questão da densidade relativa, né? Porque a densidade relativa é uma propriedade do fluido que ela é adimensional. A gente falou isso, eu acho que na nossa primeira aula, talvez, lá, de fluidos, né? Então, ela traz a relação da massa específica de um fluido qualquer e a massa específica da água. Então, sempre que uma questão fornecer para vocês a densidade relativa de um fluido, lembrem que isso aí é uma quantidade adimensional, tá? Beleza? Vamos para o próximo? Prontos? Vamos ver como é que foi aí. Olha aí, Fernanda deu uma subida, trocou aí de colocações. Ó, Silvana bateu recorde de avanços, viu? Subiu 13 posições. A mulher, a Silviane, perdão, ali rápido. Tá querendo. Lá na assessoria, quando alguém tá com muita vontade de ganhar, né? A gente diz, ó, fulaninho tá querendo. Silviane tá querendo aí. Bora lá. Quarta pergunta e última. Se a massa M é equilibrada por uma força F de 500 newtons e a razão de diâmetros na prensa dessa figura é de 8, qual é o valor dessa massa M? Nossa. 22 respostas já. 28. Faltam 15 segundos, pessoal. Olha aí, galera afiadíssima. Arrasaram. Está azul, que é a cor da água. Ai, eu sempre soube, né, Lucas? Ai, Jesus.
Faz a prova com cor, professora, por favor. Ai, gente, vocês são ótimos, eu não aguento, não. Mas como a maioria aí acertou, né, é uma questão relativamente simples, né, como é o nome disso? Prensa hidráulica, né, a gente tem um sistema como esse da figura, né, e aí ele diz, olha, de um lado você tem uma massa M, vou colocar ela aqui, tá? Que está sendo equilibrada por uma força de 500 newtons, né? Então, a gente sabe que nessa relação daqui, a gente, pelo princípio lá de Pascal, só voltar aqui para todo mundo se lembrar, né? Conforme a gente tinha falado na aula passada, né? Pelo teorema de Pascal, a pressão exercida em um ponto no interior de um fluido, ela transmite-se com a mesma intensidade em todas as direções, né? E aí a gente pode, né, usar esse princípio para trabalhar com essa transmissão de força, né, usando meio fluido. Então, a gente iguala a pressão nesse meio fluido em ambos os lados da prensa, então a força que atua no lado 1 sobre a área 1 é igual à força que atua no lado 2 sobre a área 2. A gente teria isso daqui. E aí ele diz assim, olha, a razão entre os diâmetros, vou considerar que F1 seja o valor da força lá de 500 newtons, certo? F2 vai ser o peso desse objeto, então massa vezes a aceleração da gravidade, e ele diz que a razão entre esses diâmetros é de 8, né? Então, vou colocar essa área 2 para cá. E aí a gente vai entender que essa área 1 e a área 2, na realidade, elas são dadas pelo produto da π, cadê? Π vezes o diâmetro 2 ao quadrado. Menino. Cacilda. E diâmetro ao quadrado sobre 4. A mesma coisa aqui nessa área 1, né? Então, aqui a gente tem o diâmetro 2. E aqui o diâmetro 1. Né? E aí ele diz que a razão entre esses diâmetros é 4. Então, a gente ficaria com 500, é 8, quer dizer, né? 500 que multiplica D2 ao quadrado dividido por D1 ao quadrado. Isso aqui dividido pela aceleração da gravidade. Vou colocar 10 aqui nessa questão só para simplificar os nossos cálculos. E aí a gente encontraria qual que era a massa desse objeto, né? Então, D2 sobre D1 ao quadrado. Isso aqui é 8 ao quadrado, certo? Então, 50 vezes 64. 3.200
quilos, né, seria a massa desse objeto que poderia estar sendo aí equilibrado. Beleza? Fingindo que não sabe aqui só para fechar na prova. Ah, meu filho. Pensa que me engana. Vamos ver como é que ficou aqui. Olha, em terceiro lugar, Barbosa. Em segundo lugar, Paulo. E em primeiro lugar, tchananana, Fernanda. Olha aí, rapaz. Arrasou. Parabéns, 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 pessoal. Valeu aí por esse... Um dia nossa hora chega, olha aí. Já se pronunciou aqui, viu, Vinícius? Fernanda Galvão. Fina e elegante. Ô, Joelson. Beleza, pessoal. Esse Kahoot aí, eu coloquei ele porque o que acontece? Na aula passada, ficou planejado, né, para vocês verem a parte de manometria, como que fazia a equação manométrica, como que você determinava essas diferenças de pressão, né? Então, eu coloquei esse Kahoot justamente para a gente poder ver as dúvidas, né, que surgiam, para a gente seguir adiante. Beleza? Então, vamos aqui fazer ligeiramente... Ah, não, esse aqui não, é rescan mais download. Do slide só para tirar o print, certo? Esse daqui, né, Fernanda? Não, o outro. Eu acho que é o da questão, né? É esse? Alguém mais não consegue ver o que eu estou compartilhando, pessoal? O Cleider disse aqui que não está conseguindo. Eu estou vendo a sua tela, professora. A senhora está então compartilhando a tela do Meet. Sim, porque eu estou no Meet agora, mas quando eu passo para a apresentação, está indo, não está? Está indo sim. Vamos ver. Professora, só uma pergunta, que eu fiquei uma semana sem poder assistir aula. A prova é quando? A prova está marcada, José, para o dia 8. Tá, obrigado. Eu acho que eu coloquei uma notícia no SIGA. Verifique. Eu fiquei sem acesso ao No computador. SIGA tá como se fosse pro dia 13, sei lá. Apareceu uma notificação lá embaixo, sabe? Dizendo a quantidade de dias que faltam. Sim. Fiquei confusa, como não teve aula da senhora, será que ela mudou, que adiou? Ia até perguntar. Então, ficou dia 8, porque a gente fez a nossa enquete. Eu não sei se vocês conseguem ver, né? Mas lá na turma de vocês, tem lá, não sei se vocês conseguem ver o resultado da enquete, né? Mas se vocês puderem ver, atividades, né? Enquetes. Aí quem ganhou essa enquete foi justamente o dia 8, certo? Quinta-feira. Beleza? Eu vou mudar aqui no plano de curso, vou até anotar, porque senão ele não muda no SIGA de vocês aquela data que aparece lá embaixo, certo? Vou dar uma mudada aqui no plano de curso. Bom, então, já que a gente já viu, né, um pouco a respeito aí de manometria, medição de pressão e tudo mais, a gente
começa hoje, né, a tratar do nosso próximo tema principal, né? Então, na aula passada, o que eu pedi para vocês foi para realmente trabalhar com essa parte de medições de pressão, né, que a gente não tinha trabalhado na aula da terça passada, né? Então, o tema da aula anterior foi justamente essa parte de manometria, medições de pressão e tudo mais. Mas tem uma questão que ela parece estar relacionada com essa e às vezes a gente não percebe, né? Veja só, se a gente está trabalhando com essa parte de manometria, a gente sabe que pressão é a ação de uma força que atua sobre uma área, né? E eu queira determinar a força que é exercida, por exemplo, nessa questão aqui de baixo, né? Em que ele coloca, eu tenho um tanque cilíndrico, esse tanque tem 2 metros de diâmetro, tem 3 metros de altura, está completamente cheio com água, qual que seria a força exercida sobre sua parede lateral? E aí, a gente tende a querer, sei lá, calcular a pressão que atua no fundo dessa coluna, né, de 3 metros, e, sei lá, multiplicar isso pela área total do tanque, por exemplo, né? Mas, na realidade, esse tipo de questão a gente não pode resolver simplesmente através dessas multiplicações. Então, perceba, se você tivesse um tanque completamente cheio de água, né, e você quisesse determinar a força que estava sendo exercida sobre uma parede lateral aqui desse tanque, a gente teria não só uma questão simples de multiplicação a resolver aqui. Por quê? Porque a gente sabe que a pressão ela aumenta ao longo dessa coluna de fluido, né? Se a gente está falando de força, força é uma quantidade vetorial. Então, poderia ser que essa força tivesse localizada num ponto assim, ou mais acima, né? Então, esse problema de determinação de forças, ele não pode ser resolvido simplesmente através dessa multiplicação direta, tá? Então, o nosso objetivo agora, já que a gente já sabe calcular essas pressões, as diferenças de pressões, né, que surgem em colunas de fluido, nosso objetivo agora é determinar as forças, né, que surgem em decorrência dessa massa de fluido hidrostático, né, está presente aí. Então, esse problema, né, ele é muito aplicado na engenharia, digamos assim, a palavra que me vem da cabeça seria engenharia hard, né, na engenharia, digamos assim, mais de construção, né, de grandes obras e tudo mais. Mas isso também se verifica, né, em processos em escala menor. Então, esse tipo de fenômeno está associado com problemas como esse, né? De construção de hidrelétricas, de barragens de rejeito de minerais, né? Uma ponte sobre um rio, né? Sobre o mar, no caso aqui. Então, tudo isso são problemas em que a gente tem um fluido que ele está praticamente estático, né? Exercendo pressão, exercendo uma força sobre um elemento qualquer, né, uma superfície qualquer. Então, o nosso objetivo vai ser o de descrever essa força resultante, né, e quando a gente fala em força, a gente sabe que é uma quantidade vetorial, então tem que ter módulo, direção e onde que ela está sendo aplicada, né. E a gente vai fazer isso para a superfície plana, seja ela vertical, horizontal ou inclinada, para superfícies curvas, né, e a gente vai também descrever o fenômeno de empuxo, né, que está relacionado com essas forças que surgem em decorrência de diferenças de pressão. Então, só para... Beleza. Então, o que acontece é que quando a gente tem uma placa qualquer, ou qualquer superfície,
que ela está exposta a um líquido, né, uma coluna de líquido, como uma parede de uma represa, de um tanque de armazenamento, como aquele da questão, né, ela vai estar sujeita a uma carga de pressão que ela está distribuída sobre sua superfície. Então, eu não posso simplesmente multiplicar a pressão vezes a área, né? Eu preciso avaliar essa distribuição da pressão. Se a superfície ela é horizontal, isso se torna mais fácil, por quê? Porque toda essa superfície, ela se encontra a uma mesma profundidade, né? Então, o cálculo da pressão, ele é mais simples, basta determinar a pressão que atua a uma dada profundidade, então, a pressão do fundo desse tanque, por exemplo, seria P0 mais ρGH, né? E se eu quisesse determinar a força resultante dessa distribuição uniforme, perceba, é uma distribuição uniforme de pressão em toda essa área, bastava eu multiplicar a pressão que atuava vezes a área da própria superfície, né? Então, como aqui a pressão ela se distribuiria de maneira uniforme, né, igualmente em toda essa superfície, então era fácil de eu calcular essa força para uma superfície horizontal. Quando a gente começa a trabalhar com superfícies verticais e superfícies inclinadas, né, a gente precisa entender que a pressão, né, ela vai se distribuir de uma maneira não uniforme, né? Não é igual ao caso horizontal. Como aqui a gente está trabalhando com uma carga de pressão que ela aumenta, né? Na medida em que aumenta a profundidade nesse meio fluido, então a gente tem aqui uma distribuição linear de pressão, mas que essa distribuição, ó, ela tem uma dada inclinação, né? Não é uma reta não inclinada, né? Não é uma reta horizontal, é uma distribuição de pressão não uniforme, certo? Então, se eu quiser calcular a força devido a essa pressão dos fluidos, né? A gente precisa trabalhar com a integração de forças infinitesimais que atuam sobre áreas infinitesimais dessa superfície, certo? Se essa parede ela é vertical, né? Então, eu posso substituir na expressão da pressão uma expressão que deixe ela dependente somente da profundidade H, que é a cota vertical aqui, né? E aí a gente pode fazer uma integração simples, né? Como nesse caso. Então, por exemplo, aqui eu tinha a expressão que dF era P vezes o infinitesimal de área dA, né? Eu podia substituir essa expressão diretamente aqui, que a pressão em um ponto qualquer, ela é o valor da pressão atmosférica mais a altura da coluna de fluido, né, que eu estiver trabalhando, a pressão relativa à altura dessa coluna de fluido aqui, que eu estiver trabalhando. Então, eu posso chamar isso aqui de uma altura Y, né? Vale? O que eu fiz agora? De uma altura Y. Então, essa pressão aqui, né, ela vai atuar sobre uma área infinitesimal dessa parede. Então, essa parede aqui, ó, ela tem uma largura que sai desse plano da página. Imaginem que a gente tem algo assim, tridimensional, certo? Então, essa parede tem uma largura aqui, W, e uma altura infinitesimal aqui, dy, certo? Então, se eu desejasse calcular essa força que atua nessa parede submersa vertical, bastava realizar a integração dessa expressão, né? E aí seria bastante simples, a gente ia ficar com P0, a gente ia ficar com algo como o módulo dessa força sendo igual a P0 vezes a área, mais, ρg
G, W, integral de Y, dy, certo? Essa integral de Y, dy, eu vou deixar dessa maneira, porque no momento posterior, quando a gente for trabalhar aqui com essa superfície inclinada, né, a gente vai elaborar isso daqui para calcular coordenadas de centroide, né, dessa parede, certo? Então, se a gente for pegar aquela questão que a gente estava trabalhando, né, anteriormente, então seria bastante simples, né, de fazer essa determinação dessa força total que era exercida sobre a parede lateral. Bastava a gente pegar aqui, né, entender que a força total ela ia ser dada pela integração aqui dessa expressão. Ah, professora, mas aqui não é uma placa, né? De fato, não é uma placa. Então, aquele dA, né, que representaria aqui essa área infinitesimal sobre a qual a pressão atuaria, seria dado, então, por um 2πr dy, né? Por que 2πr dy? Porque a gente estaria trabalhando, ó, com cintinhos, né? Eu gosto de chamar isso de cintos, mas vocês podem usar o termo que melhor lhes convier, né? A gente trabalharia com pequenas alturas desse cilindro, né? Então, ele tem comprimento 2πr de circunferência e largura, né, a altura aqui desse cilindro, dy. Então, se esse tanque ele está completamente cheio com água, né, a gente pode imaginar que ele seja um tanque fechado, em que não atue a pressão atmosférica, né, e aí bastava a gente fazer essa integração e determinar a força resultante para ser por G vezes 2π vezes o raio desse nosso cilindro, né? Integral de y dy. Então, nesse caso daqui, só eu corrigir aqui, essa integral aqui de y dy, a gente trabalharia, né, com o y variando de 0, que seria o fundo, né, desse tanque, até y igual a 3 metros de altura, certo? Então, essa força resultante seria massa específica do fluido 1000. Na questão, ele pede para usar G igual a 10 vezes 2 vezes π. O raio, ele dá na questão que o diâmetro é 2 metros, então o raio é de 1 metro. Integral de y dy, y ao quadrado sobre 2, né? E aí, esse y está variando de 0 a 3. Então, 3 aqui ao quadrado. 2 com 2 se cancela, né? Então, a gente fica com essa força resultante sendo 9 vezes 10 a 9 vezes 3,14, né? R$ 28,26. Vezes 10 a 3/4, né? Então, a gente pode ver que essa força resultante aí seria justamente dada pela letra C. Olha aí a letra C, rapaz! Deu certo agora. C de chutei. Diga, Maria, dúvida.
Não, professora, eu botei na dúvida, marca a letra C. Ah, sim, na dúvida marca C, tudo bem. C de certo, olha aí, tá vendo? Muitas razões para marcar a letra C. Então percebem aí que a gente não podia fazer a multiplicação direta, né? Para determinar essa força. Então, a gente faz esse processo de integração simples ao longo da área em que essa força atua para poder determinar o módulo dela. Okay? Bom, isso aí é o procedimento, né, quando a gente trabalha com uma parede vertical, simples. Quando a gente trabalha com paredes inclinadas, né, superfícies que estão submersas, mas que estão inclinadas, a gente vai ter que considerar um item a mais, né? E qual seria esse item? Justamente a inclinação. Então, veja só. Aqui nessa figura, ele mostra uma parede que está submersa nesse meio fluido rosa aí, né? E essa parede, ela forma um ângulo θ aqui com a superfície livre desse líquido, certo? E aí é assinalado ao longo dessa parede um eixo Y, um eixo Z aqui perpendicular a ele, e o eixo X, percebam, ele sai desse plano da página, certo? Então, quando a gente vai calcular a pressão, né, a gente está acostumado a dizer, ó, a pressão em uma altura qualquer, ela vai ser a pressão atmosférica, P0, que atua na superfície livre desse líquido, mais a massa específica do fluido vezes G vezes H, né? E esse H é justamente a altura, né, a profundidade que a gente estiver considerando desse ponto qualquer. Então, a partir da superfície livre do líquido, a gente mede cotas horizontais, não é isso? Mas percebam que essas cotas horizontais, ó, elas não coincidem com nenhum desses eixos que estão sendo propostos aqui no problema, certo? Então, a gente vai justamente relacionar essa profundidade vertical com o ângulo que é formado entre a superfície inclinada, ó, e a superfície livre do líquido. Por quê? Porque justamente através dessa inclinação, a gente consegue relacionar a profundidade, né, com um dos eixos, no caso o eixo Y, relacionado aí com os nossos eixos coordenados, certo? Então, se a gente for calcular a força resultante dessa ação dessa pressão em qualquer altura aí desse fluido, né? Então, a gente vai integrar a expressão da pressão vezes a área em que ela atua, né? Então, eu substituiria aqui P0, ρ, G, HI vezes 1dA, em que essa pressão atua. E essa altura HI, ó, perceba que ela se relaciona com o eixo Y através do seno desse ângulo aqui, ó. O seno desse ângulo de inclinação ele é dado por cateto oposto, que seria essas alturas na vertical H aqui, dividido, né, pela hipotenusa, que seriam comprimentos ao longo desse eixo Y, né, que passa pelo plano da figura. Então, a gente podia substituir HI por Y seno de θ, né? E aí, isso aí permaneceria sendo multiplicado por 1dA para precisar ser integrado em toda a área dessa superfície, certo? Então, obviamente, algumas coisas aqui, elas podem ser tiradas, né? São constantes, podem sair dessa integral. Então, P0 pode sair da integral, massa específica do fluido, aceleração da gravidade, o próprio ângulo de inclinação dessa superfície também pode sair dessa integral, né? E a gente fica com uma integral diferente, né, para a gente trabalhar. Essa integral de YdA, quem está pagando os sólidos já deve ter bastante familiaridade a essa altura do campeonato, né? Que ela representa justamente as coordenadas, né, do centro geométrico de uma superfície.
Então, se a gente quiser calcular, por exemplo, o centro geométrico no eixo X de uma superfície, eu vou fazer a integral de x dA e dividir pela integral da área, né? Dividir pela área toda. Então, é uma ponderação ao longo do eixo X. Mesma coisa ocorre ao longo do eixo Y. Então, as coordenadas do centro geométrico, elas são dadas pela integral de y dA dividido pela área total daquela figura, certo? Então, na nossa expressão, a gente tem aqui, ó, essa integral YdA que aparece lá na nossa formulação, né? Então, a gente pode, ao invés de trabalhar com isso aqui, trabalhar com o produto das coordenadas do centroide vezes a área total. E aí, isso faz com que a gente deixe, né, de ter que fazer essa integração, que pode ser complexa, para trabalhar simplesmente com a multiplicação desses termos, certo? Então, a gente fica com essa expressão aqui para determinar a força resultante. E perceba que essa... Opa! Uma dúvida. Esse YC seria a distância até o centro, no caso da figura? Mas seria a distância do início da figura até o centro ou de algum ponto até o centro? Ó, perceba que esse eixo Y, ele inicia aqui na superfície livre do líquido, né? E ele se encaminha ao longo da superfície da figura, certo? Então, aqui a gente teria, por exemplo, essa coordenada YC como sendo a distância desde esse ponto original, esse O aqui, essa origem, né, na superfície livre do líquido, até justamente o centro geométrico dessa figura, né? Então, vamos supor que isso aqui seja um retângulo, né? Então, aqui seria a metade da dimensão do retângulo que tivesse alinhada com esse eixo Y, certo? Então, YC é essa medida que sai do centro geométrico da figura, né, do centroide da figura, até esse eixo O aqui, essa origem na superfície livre do líquido. Certo? Certo, professora, obrigada. De nada. Mas, assim, eu concordo com você quando a pessoa olha para um negócio desse e começa a achar, talvez, um pouco complicado, né, essa geometria. E aí a gente facilita isso, né, essa observação, lembrando novamente da questão do seno do ângulo, né? A gente tinha dito, ó, que qualquer profundidade H era dada pelo Y, né, vezes o seno desse ângulo que era formado entre a superfície inclinada e a superfície livre do líquido. Então, esse seno de θ vezes YC, ele pode ser trabalhado, né, em termos de HC, que seria essa altura vertical até o centro geométrico da figura. Né? Isso pode ser mais fácil de se determinar visualmente. Então, para determinar a força resultante que atua numa superfície que esteja submersa, ela é simplesmente dada pelo produto da pressão que atua no centro geométrico da figura, vezes a área. Então, pode parecer muita coisa, né? Mas, na realidade, é um cálculo bastante simples, esse de determinar qual que seria essa força resultante. Ok? Pelo menos o módulo dela é bastante simples. A gente pode fazer, inclusive, essa questão aqui que está... Eu não me recordo agora se ela está no questionário de vocês, mas eu acho que sim. E ela pede o seguinte, né? Ele diz que existe uma comporta aqui quadrada, né? O lado dela é de 3 metros, e ela é posicionada a 2 metros de profundidade, né? Conforme essa figura. Considerando que a densidade da água seja igual a 1, né? Então, 1.000 quilos por metro cúbico, e fazendo a aceleração da gravidade ser 10 metros por segundo ao quadrado, ele pede para determinar a força da água sobre essa comporta. Então, se a gente for fazer isso... já está aqui resolvido, mas tudo bem. Se a gente for determinar
a força, né, referente à água que atua nessa comporta, a gente pode trabalhar com a pressão que atua no centro geométrico dessa figura, vezes a área, certo? Como em ambos os lados da placa se atua a pressão atmosférica, né? Então, a gente pode optar por não trabalhar com esse valor aqui de P0. Né? Mas, se for pedido, por exemplo, eu tenho dois líquidos em lados opostos aqui, por exemplo, de uma comporta, né? E atuam pressões diferentes de um lado e do outro. Então, é importante que você sempre contabilize esse valor da pressão atmosférica local, certo? No caso aqui, ele está pedindo só a força da água sobre a comporta, né? Então, a gente vai trabalhar com a coluna exclusivamente de água, certo? Então, a gente pegaria aqui, massa específica da água seria 10 a terceira, aceleração da gravidade ele pediu para usar 10, né? A área dessa comporta quadrada, né? Ela tem 3 metros, então 3 ao quadrado. E aí a questão é determinar qual que seria esse HC, né? Qual que seriam essas coordenadas do centro geométrico. Perceba que o centro geométrico é o centro geométrico da figura, né? E aí, essa figura, ela começa, né, com 2 metros de profundidade do fluido. Né? Então, a força que atua sobre essa placa aqui, ela vai ser, a gente vai calcular ela como sendo justamente esse valor de L, que é a profundidade da própria placa, né, 2 metros, mais justamente a coordenada do centro geométrico da placa, né, que seria Lzinho dividido por 2. Né? Esse aqui é um quadrado, né? E aí, então, o centro geométrico atua justamente no meio, né, desse comprimento aqui de 3 metros. Então, essa força resultante aqui seria de 10 a quarta, que multiplica 2, mais 3 sobre 2, né, que é 1,5, que multiplica 3 ao quadrado. Então, 3 vezes 3 vezes 3,5, 31,5 vezes 10 a quarta. Isso aqui, pessoal, seria como que a gente determinaria a força Vale, minha Nossa Senhora, eu estou vendo aqui o chat. Ai, Jesus, deixa eu ver aqui. Pessoal, essa parte do centro geométrico, se vocês não viram ainda nessa parte de mecânica dos sólidos, né? Mas provavelmente vocês viram algo muito parecido, né? Em Física 2, né? Em Física 2 tinha uma parte lá que vocês tinham que trabalhar com... Pronto, era justamente determinação, eu acho, de centro geométrico, eu não me lembro. Mas eu lembro claramente, né, de ter passado por um momento da vida acadêmica em que o professor colocava assim, olhe, aqui vocês têm, sei lá, botavam umas figuras bem, tipo, assim, né, botavam uma quantidade de blocos
um em cima dos outros, e vocês tinham que determinar onde que ficava o centro geométrico dessa figura, para poder calcular, sei lá, essa força resultante, ou se esse bloco aqui tendia a rotacionar ou não. Vocês viram isso em Física 2? Centro de massa, isso. Como que... Em sólidos eu tenho certeza, né? Mas é Física 1, né? Isso. Pronto. Então, puxem aí da memória, né? Como era que fazia isso lá em Física 1. Né? Mas é a determinação do centro de massa. Naquele caso, a gente trabalhava, né, com realmente os pesos diferentes, por exemplo, de cada uma dessas estruturas, né? Aqui, a gente não está determinando o centro de massa, né? Mas sim o centro geométrico, né? Então, é como se a gente só considerasse que todos esses elementos, eles eram constituídos, por exemplo, da mesma densidade, talvez, e aí a gente ia só determinar o centro geométrico de uma figura como essa, certo? Beleza até agora? Tranquilo, né? Como eu disse para vocês, né, a gente tem tanto a questão de determinar qual que é o módulo da força, como de determinar qual que é a linha de ação, ou seja, onde que ela está sendo aplicada. Então, apesar da gente talvez querer dizer assim, olha, se a pressão ela é calculada como aquela que atua no centro geométrico, então a força deve atuar nesse ponto, né? Mas isso não é verdade. Como a gente sabe que, se vocês olharem aqui nessa figura, né, destaca bastante, a gente tem uma distribuição de pressão. A gente tem valores maiores de pressão concentrados nas porções mais profundas desse meio fluido, né? Então, apesar da gente calcular o módulo da força como sendo aquele produto, pressão que age no centroide vezes a área, né, o ponto de aplicação dessa força, ele é ligeiramente mais abaixo do que o centro geométrico, né? Então, a gente chama esse ponto de centro de pressão, certo? E aí é justamente onde a linha de ação da força vai encontrar essa superfície, né, inclinada, certo? Para a gente determinar qual que são as coordenadas desse centro de pressão, a gente trabalha com a igualdade de momentos, né? Lembra que a gente disse assim, olha, um elemento para ele estar estático, o somatório de forças tem que ser igual a zero, e o somatório dos momentos também tem que ser igual a zero. Então, para a gente determinar essas coordenadas do centro de pressão, a gente diz que o momento da força resultante, que atua nesse ponto Y' aqui, que eu quero determinar, que são as coordenadas do centro de pressão, esse momento, ele é igual ao momento causado, né, ou decorrente dessa carga de pressão que é distribuída na superfície, certo? Então, a gente iguala esses momentos, né? Na verdade, a gente diz a soma dos momentos dessas duas forças tem que ser igual a zero. Então, o momento da força resultante tem que ser igual ao momento da carga de pressão distribuída em toda a superfície. E aí, a gente segue o mesmo raciocínio que a gente vinha seguindo anteriormente, né? A gente vai descrever quem é essa pressão. E pressão, a gente já disse que era P0 mais ρg seno de θ y, né? Então, agora a gente vai fazer essa integração desse momento da carga de pressão distribuída, né, em toda a área. Mesmo raciocínio que a gente tinha feito anteriormente, a gente vai fazer agora, né? Então, para o termo de P0 dA, né,
a gente tem que P0 é uma constante, pode sair dessa integração. A gente sabe que YdA, a gente já usou, né, na dedução anterior, que essa integral de YdA era o primeiro momento de área, então era o produto da coordenada do centroide vezes a própria área total, né? E aí esse termo daqui, ó, já está resolvido na nossa vida. O segundo termo, que é referente justamente à carga hidrostática, né, de pressão, a gente tem uma parcela dele que é constante com relação à área, então ρg seno de θ sai aqui dessa integral, ó. E esse termo de y ao quadrado dA, ele vai corresponder para a gente ao que a gente vai chamar de momento de inércia da área da superfície, né? Então, essa integral de y ao quadrado dA é justamente o momento de inércia dessa superfície em relação ao eixo x. Ops, professora, que eixo x? Né? Esse eixo x aqui, ó, que está saindo do plano da página. Então, esse termo aqui, ó, ele representa o momento de inércia dessa figura com relação a esse eixo x, né? Então, vai representar o momento dessa carga de pressão distribuída aqui, que tende a fazer essa superfície inclinada rotacionar ao longo desse eixo x, certo? Aí você diz assim, agora lascou tudo. Lascou, lascando, eu não quero mais nem pensar em nada nesta vida. Meu povo, as coisas elas são mais fáceis do que a gente imagina, né? E elas podem ficar mais simples do que a gente imagina se a gente trabalhar com as ferramentas que a gente dispõe, certo? Então, existe um teorema lá na mecânica dos sólidos que vocês vão poder conhecer quando chegar o momento oportuno, né? Que é o teorema dos eixos paralelos. Então, a gente tem para várias figuras, várias figuras, tabelas como essa daqui. Né? Tabelas em que a gente pode, né, facilmente acessar e determinar qual que seria o momento de inércia dessa figura passando por um eixo, ó, que ele chama aqui, ó, de XCG ou YCG, enfim, um eixo que passa pelo centro geométrico da figura. Então, a gente dispõe dessas informações com muita facilidade, certo? Só que, no caso, no nosso problema aqui, a gente tem uma figura, né, que ela está, cujo momento de inércia, né, a gente está calculando em relação a esse eixo X, ó, que não está passando no centro geométrico dela, certo? Mas a gente tem as tabelas, né? Então, é importante que a gente tenha uma ferramenta que correlacione essas duas coisas. Essa ferramenta é o teorema dos eixos paralelos. Então, o teorema dos eixos paralelos, ele vai dizer para mim, olha, o momento de inércia dessa placa com relação a esse eixo X aqui, que está distante aqui dessa placa, né, ele é dado por aquele momento de inércia que está lá na figura, aí a gente bota um coraçãozinho aqui, porque a gente consegue pegar isso com muita facilidade nas tabelas, mais o produto da área dessa placa, né, a área dessa placa, vezes a distância do centro geométrico dela, daquele centro CG, né, que a gente tinha falado, até o eixo X, que é o eixo que a gente está considerando, certo? Então, esse é o teorema dos eixos paralelos. Então, a gente vai substituir essa expressão na nossa equação anterior, né, para ficar, ó, com isto daqui. E aí, meus queridos, é uma belezura. Por quê? Porque a gente pode colocar, por exemplo, perceba que a gente tem um termo aqui que tem y do centro geométrico e área, outro termo que tem y do centro geométrico e a área, né? Então, a gente pode colocar isso em evidência.
y do centro geométrico, vezes área, que vai estar multiplicando P0 mais ρg seno de θ, vezes o outro y aqui, ó, do centro geométrico, certo? Por que a gente está fazendo isso? Para justamente deixar esse termo que se relaciona com o momento de inércia da figura isolado, certo? Então, fazendo isso, né, percebam que a gente já tem coisas aí que a gente já conhece, né? Então, y do centro geométrico vezes seno de θ é aquele h do centro geométrico. Essa expressão aqui é a expressão que a gente usou para calcular a pressão que age no centro geométrico, né? Então, pressão que age no centro geométrico vezes a área é dada justamente pelo módulo da força resultante. E aí, olha só, a gente pode passar, ó, essa força resultante aqui para o outro lado da equação dividindo e ficar com esta expressão linda e maravilhosa para o cálculo da força resultante. Tcharam! Eu devia colocar uma musiquinha aqui para esse negócio, para ficar mais, né, bonito. Se, pessoal, a mesma pressão externa, P0, atuar do lado, em ambos os lados dessa superfície, certo? Então, perceba que, bom, se em ambos os lados dessa superfície atuar P0, né? Então, essa expressão daqui, ela fica sendo simplesmente dada por ρg seno, ρgHc, né, vezes a área, ou ρg seno de θ vezes a área. A expressão para a força resultante, como a gente fez aqui nessa questão, né? Então, isso daqui é importante porque se você tiver essa situação de em ambos os lados da placa você ter a mesma pressão que está atuando, então essa força resultante aqui vai cancelar com ρg seno de θ, né? E aí vai restar simplesmente y do centro geométrico vezes a área, certo? Então, a gente tem duas expressões para determinar as coordenadas do centro geométrico, e eu, particularmente, faço preferência para o uso dessa primeira aqui, porque, por ela ser mais genérica, certo? E aquelas expressões para o momento de inércia, a gente pode pegar aqui dessa tabela. Meu povo, eu acho que o nosso horário já está acabando, né? E aí a gente pode... Eu não sei que horas oficialmente acaba a nossa aula. Não sei se é às 2h30 ou 2h35. O usuário não possui vínculos. Ai, como é lindo. 14h40, professora. Pronto. Então, eu ia ver justamente isso, o horário que efetivamente acabava o nosso encontro. Essa parte do momento de inércia, Maria, a gente vai usar justamente essas tabelas aqui. Aquele teorema dos eixos paralelos que eu trouxe para vocês era justamente para fazer com que a gente pudesse usar facilmente esses dados aqui, certo? Então, a gente pegava a nossa expressão, né, genérica aqui, e esse termo de momento de inércia aqui, a gente ia justamente usar essas fórmulas, né, que são referentes a cada uma das figuras geométricas. Então, se for um quadrado, o momento de inércia vai ser dado por H, né, o lado a quarta, dividido por 12. Se isso aqui for um retângulo, então o momento de inércia já é BH terceira dividido por 12. Né? E aí a gente vai relacionar sempre com essas tabelas, certo?
A gente tem algumas questões aqui relacionando com esse conteúdo. Eu acho que elas demoram mais do que esses 10 minutinhos aí. Mas vocês podem já começar a tentar, essas questões já tem lá no material de vocês, certo? E eu vou começar a fazer essa daqui só para vocês terem um pouco mais de familiaridade com o que a gente vai estar falando, certo? Só para vocês verem como que a gente vai usar essas informações. Tá? Então, veja só. Deixa eu duplicar aqui esse slide. E aí eu apago tudo para poder começar. Então, nessa questão, ele diz assim, ó. A comporta AB dessa figura tem 1,5 metro de largura e pode girar em torno de A, que é esse ponto aqui. O tanque à esquerda contém água e o da direita contém óleo, cujo peso específico é 7.500 newton por metro cúbico. Qual é a força necessária em B para manter essa comporta vertical? Então, perceba, ele quer que essa comporta ela se mantenha nessa condição que ela está, vertical, estática, né? Então, a gente precisa que o somatório dos momentos com relação a esse ponto A, que é o ponto em que ela pode girar, seja igual a 0, né? E que momentos são esses que estão envolvidos aqui nessa nossa equação? Perceba que vai existir uma força que é resultante, né, da ação da coluna de água do lado esquerdo. Essa força, ela vai estar sendo aplicada em um ponto que eu vou chamar de... Y'... Cadê? Era isso que eu queria. Agora eu me lembrei. Seria o Y' do lado da água, certo? Então, ela vai exercer aqui um momento, né? Vai atuar nesse ponto Y'. Esse ponto está a uma distância aqui, Y' do ponto A, certo? Porém, a gente também vai ter um momento que vai ser ocasionado pelo óleo, né? Então, essa coluna de óleo também vai ocasionar o surgimento de uma força, F óleo, cujo ponto de aplicação vai ser Y' do óleo, né? E aí, esse ponto está distante, né? Uma distância Y' até o ponto A. Além disso, vai estar presente uma força que eu posso arbitrar que ela atue nessa direção, né? Uma força FB. Deixa eu destacar aqui um pouco mais. E essa força FB, ela está atuando justamente nesse ponto, né? Correspondente à largura de toda essa altura, né, de toda essa placa. Então, eu vou colocar aqui vezes 0. E o somatório de todos esses momentos, para que esse elemento fique estático, é 0. Certo? Então, para a gente poder determinar qual que é o valor dessa FB para que isso tudo permaneça estático, é preciso que a gente faça, né, o uso dessas informações de estática que a gente já tem para calcular esses outros itens, né? A força referente à água, o ponto de aplicação, a força referente à coluna de óleo, o ponto de aplicação, né? E aí, para fazer isso, a gente vai trabalhar separadamente. Então, essa fórmula aqui inicial, eu diria que é o ponto mais importante de vocês desenvolverem quando vocês forem resolver esse tipo de questão. Por quê? Porque é esse equilíbrio de momento
que vai dizer para vocês o que, que vocês efetivamente vão precisar calcular, certo? Eu não entendi aquele momento em B. Certo. Veja, ele diz aqui, ó, qual será a força necessária em B para manter essa comporta vertical? Então, pode ser que seja necessário, né, para que isso aí funcione, que em algum dos lados dessa comporta eu tenha que colocar um ressalto, por exemplo, ou um batente, alguma coisa assim, para impedir que ela se movimente, certo? E aí, quando ele pede para determinar qual será essa força necessária em B para manter a comporta vertical, seria como se você precisasse determinar qual que seria a força que esse elemento teria que resistir, né, para manter isso tudo estático. Facilitou, Maria? Facilitou. Aí esse L seria o comprimento desse ponto B ou a área de contato dos fluidos. Como aqui nessa equação a gente está trabalhando com momentos, né? Então não seria uma área. Perceba, a gente está falando de força vezes o braço de alavanca, força vezes o braço de alavanca para a água, para o óleo. E para a força B, seria justamente o módulo dela vezes L, que seria essa distância aqui, ó. Eu não coloquei na figura, né? Essa altura aqui dessa placa, né? Então, L vale justamente aqui esses 3 metros, certo? Seria a alavanca, né, do ponto B até o ponto A, que é onde pode ocorrer a rotação. Agora sim. Agora sim. Obrigada. A gente não sabe, Joelson, em que lado que o batente ele é colocado. A gente determina essa força, arbitra uma direção. Se o módulo que a gente encontrar for negativo, a gente entende que essa força ela tem que estar atuando do lado oposto. Certo? Eu vou colocar aqui, eu vou deixar essa questão para vocês tirarem aí um print, tentarem fazer para a aula que vem. E na aula que vem a gente começa com ela, tá bom? Ai, Cacilda. Beleza? E aí eu peço que, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa com relação a essa parte de manometria, da lista e tudo mais, vocês podem me mandar, né? Que provavelmente amanhã eu devo estar gravando uma outra aula de exercícios, como aquela primeira que eu fiz para a primeira parte do conteúdo, né? Eu vou estar gravando uma outra aula de exercícios para disponibilizar para vocês. Ok? Pois então tá, pessoal. Obrigada, boa tarde. Um abraço para vocês.